Hora de conversar com o Felipe Killing. Vladimir Putin afirma que o motim do grupo Wagner seria derrotado de qualquer forma. Será, Killing? Bom dia. Bom dia, Megali, Sheila, Carla e a todos que nos acompanham. Ontem o Vladimir Putin fez o primeiro discurso à nação depois do motim no fim de semana, usou palavras duras, disse que algumas pessoas queriam ver a Rússia derrotada, que ele não iria ceder a chantagens. E aí, hoje veio uma notícia no mínimo curiosa. Segundo informações do serviço secreto da Rússia, todas as acusações contra o grupo Wagner, incluindo Yevgeny Prigozhin, que é o líder desse grupo paramilitar formado por mercenários, serão arquivadas. Eles receberam uma espécie de perdão. Isso num país em que pessoas são presas por simplesmente falarem mal da guerra. Então, um cidadão que organiza um levante durante o final de semana, promete marchar até Moscou, derruba aeronaves russas, mata soldados russos, aí consegue esse perdão. Muita gente está desconfiada, com a sobrancelha levantada. Segundo o site Flight Radar, um avião ligado a Prigozhin teria pousado em Belarus hoje de manhã, porque, ao que tudo indica, ele vai ser exilado em Belarus, porque foi o presidente Alexander Lukashenko que conseguiu costurar esse acordo para que o motim fosse encerrado e, em contrapartida, o Prigozhin teria o exílio. Não se sabe se ele estava dentro dessa aeronave. A última vez que ele foi visto foi no final de semana, fotografado num carro. Ontem ele divulgou um áudio de mais de 11 minutos e deu uma recuada, viu? Disse que o motim não era para tirar o Putin do poder ou outros políticos eleitos, mas sim uma manifestação de insatisfação com o Ministério da Defesa, porque existe, ou pelo menos existia, uma briga por poder. O Ministério da Defesa da Rússia queria que os soldados do grupo Wagner fossem integrados ao exército russo. Hoje também sai a informação de que o grupo Wagner vai entregar as armas à Rússia. Ao que tudo indica, deve ser o fim desse grupo mercenário. E o Putin disse que vai dar anistia a esses soldados do grupo Wagner, falando que eles podem tanto ir para Belarus, como se integrarem ao exército russo, como também voltarem às suas famílias. Essa história tem mudado a cada instante, tem desdobramentos impensáveis até poucos dias atrás, mas a pergunta que fica é, e na linha de frente, o que isso representa? Por enquanto nada, as batalhas seguem na linha de frente, a Ucrânia conseguiu alguns avanços, mas avanços pequenos. O próprio presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, reconhece que essa contraofensiva está mais lenta do que se esperava. A Rússia, de fato, fez ali uma linha de defesa bastante difícil. Então, essa crise, pelo menos por enquanto, ainda não tem desdobramentos práticos na guerra, né? A própria Rússia falou hoje que não está preparada para um acordo de paz, que ainda não vê as condições necessárias para sentar e conversar com os ucranianos, mas é uma crise política, uma crise que arranha a imagem de Vladimir Putin e uma crise que mostra que o Vladimir Putin consegue aí perdoar algumas pessoas. E eu vi uma entrevista de 2016, aliás, 2018, e aí o repórter pergunta, Putin, você consegue perdoar tudo? Ele, olha, quase tudo. O que você não perdoa? Ele diz traição. E ontem, no discurso, ele disse que... você não tira o chapéu, Putin! Ele não tira o chapéu! Pegue o seu banquinho, saia de você! E tem algumas piadas na internet, né? O pessoal falando, olha, que o Prigozhin fique longe de janelas, de sacadas, né? Não tome chá, porque na Rússia às vezes acontece, a pessoa tá andando ali, tropeça, cai de uma sacada, mas enfim, esse cara, o que tudo indica, conseguiu perdão. Abre um envelope, aí de repente cai envenenado, né? Ninguém sabe direito, um banco de parque. Uma loucura, mas o Killing foi no ponto ali. Foi um dano imagético pro Putin, que cultivou durante décadas a imagem daquilo que a ciência política chama de strongman, né, o homem forte. Peço emprestado aqui a coluna de hoje do Hélio Schwartzman, na Folha de São Paulo, e que ele fala exatamente sobre esses danos à imagem do Putin. O que é o homem forte? É aquele governante autoritário que, para manter o poder, recorre ou à violência ou à ameaça de uso da violência, cultiva aquela reputação de líder implacável, do tipo machão, que jamais deve ser desafiado. Tá lá o Putin montando num cavalo, sem camisa, atirando com um fuzil. Pô, não mexe com esse cara. Se você mexer com esse cara, você vai se dar mal.
Aí mexem com ele. Ele é desafiado, né? O Wagner vai lá e avança em direção a Moscou, e se não houve adesão do exército, lembra que o Schwartzman houve, digamos, uma certa complacência, né? Eles tomaram Rostov sem precisar disparar um único tiro. E aí o que faria um homem forte nessa ocasião? O Putin começou bem. Foi lá e disse que não teria negociação, que o rigor da lei, coisa e tal, mas negociou. E todo mundo viu que ele negociou, né? Se utilizando, inclusive, da Bielorrússia, ou de Belarus, se preferirem. E o que faria um homem forte nesse instante? Promoveria um amplo expurgo nas Forças Armadas. Mas como é que ele vai fazer isso durante uma guerra? Então vai ter mais um dano à sua imagem de homem poderoso, fortão, que jamais deve ser desafiado, porque ele foi desafiado e teve que negociar, teve que recuar no meio de uma guerra. Encerra aqui o Schwartzman. A ameaça ao poder de Putin parece contida, mas ele mostrou-se mais frágil do que o recomendável para um strongman.